Jesus não era bonzinho, e o que eu vou te mostrar agora pode mudar completamente a forma como você vê ele. Muita gente imagina Jesus como alguém sempre calmo, passivo, quase ingênuo, mas a verdade é que ele foi forte, corajoso e, muitas vezes, incômodo. Você já ouviu falar do dia em que Jesus expulsou comerciantes do templo com um chicote? Ou quando ele chamou os líderes religiosos de hipócritas e sepulcros caiados? Se você acha que Jesus veio ao mundo para ser apenas um bonzinho, então se prepare, porque a verdade pode te surpreender. Muitas pessoas confundem a imagem de Jesus com alguém que apenas aceitava tudo passivamente, como se ele fosse apenas um ser dócil e complacente. No entanto, os evangelhos mostram que ele era compassivo, mas também firme, amoroso, mas intransigente com o mal. Veja algumas características de quem é bonzinho: alguém que evita conflitos para não desagradar ninguém, aceita qualquer coisa, mesmo o que é errado, para manter a paz. Uma pessoa facilmente manipulável, ou nunca impõe limites ou confronta o erro. Veja bem, o bonzinho busca aceitação a qualquer custo e evita confrontar a verdade por medo de desagradar. Jesus nunca fez isso. Jesus confrontava o mal, mas com amor e sabedoria. Jesus era cheio de compaixão, mas nunca deixava de falar a verdade, mesmo quando isso significava enfrentar líderes religiosos poderosos ou multidões que não gostavam de suas palavras. Exemplo: quando Jesus confrontou os fariseus, ele disse: "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundície." Mateus 23, 27. Aqui vemos que Jesus não temia expor a hipocrisia religiosa. Ele não era bonzinho no sentido de ser submisso ao erro, mas era bom no sentido de buscar a verdade e a justiça. Exemplo: quando Jesus expulsou os mercadores do templo, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões." Mateus 21, 12 e 13. Aqui vemos um Jesus firme e indignado com a injustiça. Ele não fechou os olhos para o erro, mas o enfrentou diretamente. Aqui aprendemos que ser bom não significa ser passivo diante da injustiça. Muitas vezes, a verdadeira bondade exige coragem para corrigir, denunciar e agir com firmeza. Jesus também era compassivo e misericordioso. Mesmo sendo firme contra a hipocrisia e o mal, Jesus sempre demonstrou misericórdia e amor verdadeiro para aqueles que reconheciam suas falhas. Exemplo: o perdão à mulher adúltera. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: "Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou?" E ela disse: "Ninguém, Senhor." Então Jesus disse: "Eu também não a condeno. Agora vá e não peque mais." João 8, 10, 11. Jesus não aprovou o pecado, mas também não humilhou ou destruiu a mulher. Ele uniu verdade e misericórdia. Ele mostrou bondade, mas também pediu mudança. Vá e não peque mais. Aqui aprendemos que a bondade verdadeira não é conivente com o erro, mas também não condena sem oferecer redenção. Como aplicar isso na vida? Se queremos seguir o exemplo de Jesus, precisamos encontrar o equilíbrio entre ser compassivo e ser firme. Para não ser apenas bonzinho, aprenda a dizer não quando for necessário. Não tema desagradar os outros quando estiver defendendo o que é certo. Confronte o erro com amor e sabedoria, sem agressividade desnecessária. Pratique a misericórdia, mas sem ignorar a verdade. Seja bondoso, mas também forte e firme. Para ser verdadeiramente bom como Jesus, ajude sem esperar nada em troca. Defenda os oprimidos e confronte a injustiça. Perdoe, mas incentive a transformação. Seja humilde, mas não se deixe manipular. Siga a verdade, mesmo quando for difícil, a verdadeira bondade. Segundo Jesus, a bondade de Jesus não era fraqueza, mas força com amor.
Ele sabia quando agir com firmeza e quando demonstrar compaixão. Ser verdadeiramente bom não é agradar a todos, mas sim fazer o que é certo com integridade. Vamos guardar isso. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. A diferença entre ser bonzinho e ser bom é que o primeiro busca a aceitação e evita conflitos, enquanto o segundo busca a verdade, a justiça e o amor verdadeiro. Jesus nos ensina a ser bons de verdade, com firmeza e misericórdia. Essa passagem de 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É uma das mais poderosas da Bíblia, pois revela a essência divina, o amor. Mas o que realmente significa essa afirmação? Vamos explorá-la em profundidade. O que significa Deus é amor? João não disse apenas que Deus tem amor, mas que Deus é amor. Isso significa que o amor não é apenas uma característica de Deus, mas a sua própria essência. Consequências dessa afirmação. Tudo o que Deus faz é motivado pelo amor. O amor de Deus não é apenas um sentimento, mas uma ação constante. Se queremos conhecer Deus, devemos viver esse amor em nossa vida. Conclusão. Conhecer Deus não é apenas acreditar nele, mas experimentar e refletir o seu amor no dia a dia. O amor de Deus não é apenas sentimental, mas ativo. Muitas pessoas associam o amor apenas a um sentimento de carinho ou afeto. Mas na Bíblia, o amor é muito mais do que isso. É ação, compromisso e sacrifício. Exemplo máximo do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O amor de Deus foi demonstrado através de uma ação concreta, dar o seu próprio Filho para salvar a humanidade. Lição: amar como Deus ama significa ir além das palavras e dos sentimentos, significa agir em favor dos outros. Quem não ama não conhece a Deus. A segunda parte do versículo é um alerta. Se alguém não ama, essa pessoa não conhece realmente a Deus. Isso nos ensina que não adianta ter conhecimento bíblico se não praticamos o amor. A espiritualidade verdadeira se expressa através da maneira como tratamos os outros. Se Deus é amor e habita em nós, o amor deve ser visível em nossas vidas. Exemplo de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Conclusão. A marca de quem realmente conhece Deus não é quantas orações faz, quantos versículos decora ou quantos cultos frequenta, mas sim o amor que demonstra pelos outros. Que tipo de amor? João está falando, no grego original. Da Bíblia, a palavra usada para amor em 1 João 4:8 é ágape, que é o amor mais puro e incondicional. Tipos de amor no grego bíblico: eros, amor romântico e passional; filia, amor de amizade e companheirismo; storge, amor familiar entre pais e filhos; ágape, amor incondicional, sacrificial e divino. O amor que Deus espera de nós é o ágape, um amor que não depende de circunstâncias, sentimentos ou merecimento. Como podemos viver esse amor no dia a dia? Se queremos realmente conhecer a Deus, devemos colocar esse amor em prática. Aqui estão algumas formas. Perdoar os outros, mesmo quando não merecem, Efésios 4:32. Ajudar sem esperar nada em troca, Lucas 6:35. Falar com bondade e paciência, em vez de julgar e condenar, Provérbios 15:1. Amar até os inimigos, pois Jesus nos ensinou assim, Mateus 5:44. Demonstrar compaixão e empatia, como Jesus fez com os doentes e marginalizados. Conclusão. Conhecer a Deus não é apenas um exercício intelectual, mas um estilo de vida baseado no amor, ágape. Conclusão. Geral. O amor como reflexo de Deus. Deus é amor. Então, toda verdadeira experiência com Ele nos transforma em pessoas mais amorosas. A fé sem amor é vazia, a espiritualidade sem amor é inútil, e o conhecimento sem amor é frio.
vamos falar um pouco sobre essa frase. A fé sem amor é vazia. Quando a crença se torna apenas um ritual, fé é essencial para a vida cristã. Mas se não for acompanhada de amor, ela se torna um conjunto de regras sem propósito real. O que a Bíblia diz? Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13:2. Por que a fé sem amor é vazia? Porque se torna apenas uma crença intelectual, sem transformação real no coração. Porque pode levar ao fanatismo religioso, onde a pessoa julga e condena os outros sem compaixão. Porque pode gerar arrogância espiritual, onde a pessoa acredita que está salva, mas trata os outros com frieza. Por exemplo, os fariseus tinham uma fé forte na lei, mas não tinham amor. Por isso, Jesus os chamou de hipócritas, pois estavam mais preocupados com regras do que com a essência do amor de Deus. Lição disso: ter fé não significa apenas crer, mas demonstrar esse amor na prática, ajudando, perdoando e sendo um reflexo de Deus. A espiritualidade sem amor é inútil. Quando a busca por Deus se torna egoísta, muitas pessoas buscam espiritualidade para se sentirem mais elevadas, mais sábias ou mais especiais, mas sem amor. Essa busca se torna egoísta e sem propósito. O que Jesus ensinou? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Por que a espiritualidade sem amor é inútil? Porque se torna apenas uma busca por experiências pessoais, sem impacto na vida dos outros. Porque pode levar ao orgulho espiritual, onde a pessoa se sente superior por estar mais conectada com Deus. Porque pode criar uma falsa sensação de iluminação, onde a pessoa acha que é boa apenas por seguir rituais ou práticas espirituais. Por exemplo, os monges e líderes religiosos que se isolam do mundo e não ajudam ninguém têm espiritualidade, mas sem amor prático. Jesus não se isolou. Ele viveu entre as pessoas, tocou os doentes, falou com pecadores e transformou vidas. Lição disso: a verdadeira espiritualidade não é apenas sentir Deus, mas manifestar esse amor na vida diária. O conhecimento sem amor é frio. Quando a sabedoria se torna arrogância, buscar conhecimento é algo maravilhoso, mas se esse conhecimento não estiver ligado ao amor, ele se torna frio, distante e muitas vezes destrutivo. O que a Bíblia nos diz? O conhecimento incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8:1. Por que o conhecimento sem amor é frio? Porque pode levar ao orgulho intelectual, onde a pessoa despreza os outros que sabem menos. Porque pode ser usado para manipular e dominar ao invés de ajudar. Porque pode transformar a pessoa em alguém insensível, que vê tudo apenas de forma lógica e sem compaixão. Por exemplo, os escribas e mestres da lei sabiam tudo sobre as Escrituras, mas não amavam o povo. Jesus veio e mostrou que o verdadeiro conhecimento não é apenas saber as palavras, mas vivê-las com amor. Lição disso: o conhecimento verdadeiro não é aquele que apenas acumula informações, mas aquele que transforma vidas através do amor. Conclusão: o amor como essência de tudo. Essa frase nos ensina que sem amor nada tem valor real. Recapitulando: fé sem amor, hipocrisia religiosa, espiritualidade sem amor, busca vazia e egoísta, conhecimento sem amor, arrogância e frieza. Resumo: o amor é a única coisa que dá sentido à fé, à espiritualidade e ao conhecimento. Sem ele, tudo se torna vazio. Se quisermos realmente viver como Jesus ensinou, precisamos fazer do amor a base de tudo o que fazemos. Agora você já sabe. Jesus não era apenas bonzinho. Ele foi amoroso, sim, mas também foi firme, corajoso e desafiador. Ele não teve medo de falar a verdade, de confrontar a hipocrisia e de lutar pela justiça.
E agora eu te pergunto, se seguimos a Jesus, será que estamos vivendo essa mesma coragem? Será que estamos buscando a verdade ou apenas tentando ser bonzinhos para agradar os outros? Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Vamos juntos espalhar a verdadeira essência de Jesus.